boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para participar desse seminário, cujo título é uma pergunta: o que você alimenta quando se alimenta? E é uma pergunta que eu tenho me feito de duas formas. Uma que é uma forma pessoal e outra que é uma forma, que eu diria, profissional, mas as duas se juntam, né? Bem, por que pessoalmente eu tenho me feito essa pergunta, né? O que você alimenta quando se alimenta? Eu sou mãe há pouco tempo, há 3 anos, eu vi um bebezinho aí, já fiquei namorando ele. E eu penso que a entrada no mundo é um momento especial. Então eu fui em busca de parto natural. Meus 2 filhos nasceram de parto natural. O primeiro nasceu pélvico, sentado, e nasceu de bumbum, de parto natural. O segundo filho nasceu em casa. E os 2 mamam até hoje. O mais velho tem 3 anos e meio, mais novo 1 ano e meio. Enfim. Então, eu penso que essa entrada no mundo e a amamentação são momentos únicos. E penso também que a hora que a gente vai introduzir os alimentos sólidos para os nossos filhos, a gente que busca uma outra forma de entrada no mundo começa a se perguntar que tipo de alimento que a gente está dando, já que a gente entende que a amamentação é uma coisa importante, é um momento importante, é o melhor alimento. O que seria a continuidade desse melhor alimento? Então isso me fez pensar bastante a respeito da questão dos alimentos. Quando a gente fala de amamentação, eu vi, seu bebê estava mamando, a amamentação, eu não sei se vocês sabem, o hormônio que está presente na amamentação é um hormônio chamado ocitocina. A prolactina produz o leite, é o hormônio da produção do leite, a ocitocina é o hormônio da liberação do leite. E a ocitocina é o mesmo hormônio que está presente no trabalho de parto e é o mesmo hormônio que está presente no orgasmo. Então, quando a mulher amamenta, ela tem, eu chamo de orgasmos lactíferos. Enfim, essa sensação da descida do leite é uma sensação prazerosa, não é a mesma sensação de uma relação sexual, mas envolve prazer. Então, pensar e viver tudo isso me fez pensar pessoalmente na questão da alimentação dos meus filhos e minha também, porque a maternidade é um espelho. Na medida em que a gente envereda por esse caminho, a gente tem a possibilidade de começar a se enxergar. E profissionalmente, eu que tenho estudado a questão agrária, estudei os movimentos sociais, particularmente a reforma agrária, há uns 3 anos tenho estudado a questão dos agrotóxicos no Brasil. E aí é sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre o uso de agrotóxicos. Então, essa pergunta, o que você alimenta quando se alimenta, na perspectiva da minha fala, a resposta não é tão agradável, mas é uma possibilidade de construção a partir da crítica, a partir dos dados que a gente vai ver. Pode passar, o título está aí, o que você alimenta quando se alimenta. E a encomenda para a nossa mesa era discutir aspectos socioambientais da produção em monocultura. Então, eu vou trabalhar isso na perspectiva da discussão dos agrotóxicos. Então, vamos lá. Pode passar. Bem, desde 2008, acho que vocês sabem, imagino que quem está nessa sala hoje deve estar bem envolvido com essa discussão, mas desde 2008 o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, embora nós não sejamos o maior produtor agrícola mundial. É bom que isso fique claro. E, sozinho, o Brasil consome 84% de todo o agrotóxico da América Latina, o que é muita coisa, sobretudo se nós formos pensar que países como, por exemplo, México e Argentina são grandes produtores agrícolas. Esse gráfico da concentração fundiária eu costumo usar porque se a ideia é discutir os aspectos socioambientais da monocultura, o que é essa monocultura, o que é essa concentração fundiária? No Brasil, 0,8% dos estabelecimentos, que são aqueles lá em cima, que estão em azul bem claro, eles ocupam 43% das terras, quase metade. Então a gente tem 1% dos proprietários ocupando metade das terras. Isso é concentração fundiária. Então, nós somos muito campeões, né? Porque nós somos campeões em consumo de agrotóxicos e somos também campeões em concentração fundiária. Pode passar. E aí, quando a gente vai ver, esses dados são muito trabalhados pelo Ariovaldo, o outro gráfico também, a partir de dados do Ari,
a gente vai ver que a grande produção não está na grande propriedade, a grande quantidade, né? As propriedades que mais produzem no Brasil são as pequenas e as médias propriedades. A grande propriedade, a única coisa que produz mais é silvicultura, né? Pensando sobretudo, cultivo de eucalipto hoje. Então, se a gente for ver dessa tabela, que são lavouras temporárias, algodão, arroz, batata, cana, feijão, fumo, etc., etc., as únicas 3 coisas que mais se produz nas médias propriedades são o arroz, a cana e a soja. Então, vejam, o que dá para a gente inferir? Que a grande propriedade é improdutiva. Essa é a primeira coisa que a gente infere dessa tabela. E a segunda coisa, volta lá, é que a pequena propriedade produz mais, mesmo aquilo que a gente pensa que são coisas exclusivas do agronegócio, que nós imaginávamos que fossem coisas da grande propriedade, que são, por exemplo, a soja e a cana. Produz-se muito, mesmo a soja, 34%, ou seja, 1/3 da produção nacional de soja está na pequena propriedade. Então, isso é uma coisa que faz a gente pensar. O que significa? Que a soja na pequena propriedade é feita de forma consorciada, agroecológica, esse montante? Não, né? O que significa, o que a gente vai ver nos dados, é que o veneno é utilizado em larga escala, desde as pequenas até as grandes propriedades, mais ou menos na mesma proporção. Mais ou menos 1/3 das pequenas propriedades utiliza agrotóxico, a mesma coisa para as médias e para as grandes nem tanto, que de novo reforça a tese de que a grande propriedade é improdutiva. Então, agora, pensando nos dados, né, vejam, esse gráfico que eu trago aí para vocês, a gente tem o aumento das vendas de agrotóxicos no Brasil e no mundo. Então, em azul, os dados do Brasil e em vermelho do mundo. Então, o gráfico já é assustador se a gente for ver esse aumento com relação às vendas de agrotóxicos no mundo. Vejam, tem um aumento de 100% no período de 2000 a 2010, ou seja, em 11 anos aumentou a venda de agrotóxicos em 100% no mundo. E no Brasil em 200%. Então, o que isso significa? Que há uma quantidade gigante de agrotóxicos presente nos mais diversos tipos de alimentos, inclusive na ração. Para quem tem animal doméstico, é bom saber que está comprando ração com veneno. Todos os pacotes de ração, eu gostaria que vocês verificassem se vocês tiverem animal em casa, todos eles têm o T de transgênico. Mesmo as rações mais caras, não sei se vocês já pararam para observar isso. Enfim, o que isso significa? Que a gente está comendo veneno, seja lá de qual forma for. Todos os alimentos industrializados, abram qualquer pacotinho. Talvez nessa plateia não tenha muita gente com pacotinho de alimento industrializado, mas enfim, vocês vão ver que tem soja presente na maior parte desses alimentos. Então vamos ver a próxima. Esse dado repete aquele que eu já indiquei para vocês, 84% do consumo de agrotóxicos da América Latina é feito no Brasil. Pode ir para o próximo. Aqui tem uma tabela muito grande, que é a tabela da Anvisa, a respeito da avaliação dos resíduos de agrotóxicos, um programa chamado PARA, Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. A Anvisa fez um estudo em 20 estados do Brasil, pegando alimentos frescos, e 1/3 dessas amostras apresentavam algum excesso, ou o excesso era no sentido do tipo de agrotóxico que não era para determinada cultura e era utilizado, ou excesso de agrotóxico presente no alimento, mais do que devia. Trocando em miúdos, essa fotografia traduz bem o que isso significa, né? Significa que dos alimentos todos avaliados em 2010 por esse programa da Anvisa, pimentão aparece com 92% das amostras insatisfatórias, ou seja, 92% das amostras de pimentão apresentaram veneno além do que devia. Morango 64%, pepino 58%, alface 54%, abacaxi 33%, beterraba 33%, couve 32%, mamão 30%, tomate 16%, laranja 12%. Quem não comeu um desses alimentos hoje durante o dia? Algum desses. Enfim, são alimentos que estão presentes na nossa dieta cotidiana
E é até mais fácil a gente conseguir esses alimentos, como esses que estão aqui nas cestas in natura, sem agrotóxicos. O difícil são as outras formas de alimento, por exemplo, o trigo como base da alimentação, ou arroz ou outros grãos, mais difícil. Mas vejam, então, esse é o resultado do Brasil, esses alimentos todos com excesso de veneno. Eu escolhi falar um pouquinho sobre o metamidofós. Metamidofós é um dos ingredientes ativos presentes em alguns dos alimentos que a gente consome cotidianamente. Então, por exemplo, aonde é que houve resíduos de metamidofós, segundo a Anvisa em 2010? No alface, no arroz, na beterraba, na cenoura, na couve, no mamão, no morango, no pepino, no pimentão, no repolho, no tomate. E, para vocês terem uma ideia, esse ingrediente ativo já foi banido em países como, por exemplo, é mais fácil aqui, né? Estados Unidos tem uso restrito, só para chamar a atenção. China foi banido, Paquistão foi banido, enfim. É um ingrediente ativo banido em alguns países que já são muito permissivos, né? E no Brasil ainda era permitido, agora está em vias de ter o seu registro cancelado. Como é que funciona essa coisa de agrotóxicos no Brasil? A gente tem uma lei de agrotóxicos, que é dos anos 70, já está superada, e uma vez autorizada, uma vez que as indústrias pedem autorização para comercializar um ingrediente ativo. Uma vez autorizado, essa autorização é ad infinito, ou seja, ela não é feita ou refeita num prazo pré-estabelecido. A liberação está feita. Esse ingrediente ativo só vai ser reavaliado se houver uma mobilização ou indícios em outros países de que ele é danoso à saúde humana ou ambiental. Senão, não se mexe nessa autorização. Sobre o metamidofós, para vocês terem uma ideia, eu trouxe esse texto da nota técnica da Anvisa. O que é nota técnica? Quando há o pedido de reavaliação de um determinado ingrediente ativo, a Anvisa faz uma avaliação desse ingrediente ativo e lança uma nota técnica. O que diz a nota técnica desse metamidofós? Metamidofós é um organofosforado, ele é inseticida e acaricida e apresenta efeito residual de 10 a 12 dias. Ou seja, se você colher nesse período, o veneno vai estar ativo, né? Sua modalidade principal de ação nos insetos e nos mamíferos é pela diminuição da atividade da enzima acetilcolinesterase, importante para a função do sistema nervoso. Essa enzima é essencial na transmissão normal de impulsos nervosos. Os distúrbios neurocomportamentais são os mais frequentemente observados em indivíduos cronicamente intoxicados. Os sintomas do tipo neurocomportamentais em geral são insônia, sonambulismo, sono excessivo, ansiedade, retardo de reações, dificuldade de concentração, labilidade emocional, distúrbios de linguagem, apatia, irritabilidade, alucinações, delírios, tremores, reações esquizofrênicas, neuropatia periférica, parestesias, hiporreflexia, deficiência na coordenação neuromotor e depressão. Então vejam, lembram aqueles alimentos todos em que eu falei que esse ingrediente ativo está presente, mas quando a gente fala de indivíduos cronicamente intoxicados, sem dúvida que a gente está falando do trabalhador que lida diretamente com esse tipo de ingrediente ativo. Vejam, então esse metamidofós, peguei esse, poderia ter pegado o glifosato, que é o mais vendido no Brasil, né? Mas escolhi esse, mas enfim, a gente lê a nota técnica do glifosato, é também parecida. Esse metamidofós, ele se encaixaria entre os inseticidas e acaricidas aí, se a gente for ver esse gráfico, o que mais se utiliza, né? No Brasil, esse gráfico é emprestado e não é meu, por isso vocês estão vendo a expressão uso de defensivos agrícolas e não uso de agrotóxicos. Defensivo é uma palavra bacana, né? Defensivo agrícola defende a natureza, defende a agricultura, é muito positivo. Então não é o nome certo, né? Os camponeses chamam de veneno, é esse o nome. Os rótulos, inclusive, a gente tem uma caveira, né? Não é por acaso. Então vejam, no Brasil, por tipo, né, agrotóxicos mais vendidos por tipo, os herbicidas são 60% desses agrotóxicos mais vendidos. Então, o mais conhecido deles, eu falei do glifosato, o mais conhecido deles é a Monsanto comercializa com o nome de Roundup. Os camponeses chamam de Roundup ou mata-mato. Mata-mato, é isso mesmo.
E o glifosato é um herdeiro do agente laranja. O metamidofos, que eu apresentei para vocês, é herdeiro do gás mostarda, usado, acho que já na Primeira Guerra, se não me engano, na Primeira Guerra. Enfim, todos esses ingredientes ativos são herdeiros da indústria bélica. Então, e comercializados pela indústria que a gente chama de farmacêutica. É bacana que eles fazem o veneno e o remédio ao mesmo tempo. Vocês vão ver o nome das indústrias já, vou trazer para vocês. Então, vejam, 60% são herbicidas. E por que isso, né? Sobretudo, por exemplo, quando a gente pensa nas culturas transgênicas, eu vi que vocês vão debater transgênico na sexta-feira na AGB, né? As culturas transgênicas, a mais comercializada delas, uma das sementes mais utilizadas é a soja RR, por exemplo, a soja RR da Monsanto. O que é isso? É uma soja em que a gente tem um preparo, soja RR é soja Roundup Ready, ou seja, a soja preparada para receber esse veneno que é o glifosato. Então o que acontece? Quando a gente pulveriza o glifosato em cima da soja, a soja permanece e as chamadas ervas daninhas morrem, né? Então isso ajuda a gente a entender por que essa quantidade de herbicida. Por exemplo, vamos lá. Se a gente for pensar em uso de agrotóxicos por cultura, a gente vai ver que a soja consome praticamente metade de todo o agrotóxico vendido no Brasil. 47% dos agrotóxicos são consumidos pela cultura da soja, do milho 11% e cana 8%. Então nessa ordem, soja, milho e cana, os que mais utilizam, não individualmente algodão utiliza mais, mas em quantidade, né? Também a soja hoje está ocupando 20 milhões de hectares no Brasil e a cana em torno de 10. E o milho em geral é a cultura que é utilizada como rotação de cultura da soja. Então, daí dá para a gente entender essa quantidade de uso de agrotóxico nessas culturas. Aí vamos para o próximo. Esse mapa traz a expansão de soja, as lavouras de soja do Brasil em 2006. Importante a gente ver essa expansão no Mato Grosso, portanto, presente e empurrando, né? Chegando em biomas como a Amazônia, ocupando biomas como Cerrado e também Caatinga, quando a gente vê essa porção da soja no Nordeste brasileiro. Então a gente tem a soja ou ocupando ou basicamente empurrando o gado para o bioma da Amazônia e ocupando mesmo, por exemplo, o Cerrado, Mato Grosso é o principal produtor de soja no Brasil. Vejam, há limites estabelecidos pelos países para resíduos de glifosato. Glifosato é aquele ingrediente ativo que é um herbicida, né? Esse que eu chamei, que os camponeses chamam de mata-mata. Na Argentina esse limite é de 5 mg por quilo, nos Estados Unidos também de 5 mg por quilo, no Brasil de 10 mg por quilo e na Europa 0,2 mg por quilo de soja. Então vocês podem perceber uma alta permissividade na nossa legislação com relação a esse tipo de resíduo na soja. Se a gente for pensar o uso de agrotóxicos por estado, vocês vão ver que Mato Grosso aparece em primeiro lugar com 18,9% da quantidade de uso. São Paulo e Paraná praticamente empatam em segundo lugar com em torno de 14%, Rio Grande do Sul, enfim. Então, dá para a gente perceber que esses alimentos são alimentos do agronegócio, então, especialmente cana e soja, são os alimentos que carregam grande parte da quantidade de agrotóxicos utilizada no Brasil. O Brasil é o principal exportador mundial de açúcar, álcool e o segundo maior exportador mundial de soja e milho. Eu grifei esses para a gente pensar nessa conexão desses alimentos, ou não só alimentos, né? Álcool não é alimento, é a transformação. E a soja e o milho também. Então, quando a gente tem, por exemplo, a cana, a soja e o milho, a gente tem alimentos que estão sendo transformados em energia. A gente tem vivenciado isso. A gente tem vivenciado um duplo drama. Ou triplo, ou quádruplo, não sei mais quantos dramas são nessa transformação de alimento em energia. Primeiro, porque nessa transformação a gente utiliza terras que poderiam ser destinadas para alimentação e está transformando essas terras em matéria-prima para energia. Então vejam, não é a cana, não é o milho, não é a soja. Elas são a base, o que está sendo mesmo matéria-prima para tudo isso é a terra e a água, sem dúvida, né? Os outros são os veículos disso. Então esse é um drama. Qual é o outro drama associado a isso?
é tornar essas terras produtivas, o que é um empecilho para a reforma agrária e para a construção da soberania alimentar, que eu vou procurar indicar depois. E o terceiro drama associado a esse, porque esses combustíveis eles nem de longe respondem pela substituição do combustível fóssil. Então isso não é modelo de energia. Isso é um modelo de sustentação dos usineiros, mas não um modelo de substituição de energia viável. Aqui eu tenho o gráfico da evolução da produção brasileira de cana-de-açúcar. Esse gráfico começa em 1949, termina em 2009, dá para a gente ver esse aumento vertiginoso de mais de 500%. Por que esse gráfico é importante? É importante para a gente pensar, particularmente no estado de São Paulo, como é que é o uso dos agrotóxicos. Vamos lá para o próximo. Aqui, evolução brasileira das exportações de álcool. Aumentou muito a exportação brasileira de álcool. O Brasil exporta álcool para mais de 40 países. E pensando no caso do estado de São Paulo, aqui eu tenho uma imagem de satélite com a mancha de produção de cana na safra 2003-2004. Então vejam, uma imagem de satélite nessa escala que vocês estão vendo, uma escala grande, quer dizer, a produção de cana é tão significativa que nessa escala do mapa essa mancha aparece, da maneira como aparece. Por que eu estou chamando a atenção? Porque é imagem de satélite, não é um mapa feito com dados. Vocês geógrafos entendem bem o que eu estou querendo dizer, a força dessa imagem, porque é uma imagem de satélite. No próximo mapa, eu tenho a mancha da safra 2008-2009. Vejam o aumento disso em 5 anos. E no próximo eu coloquei lado a lado para a gente poder sentir essa diferença. Vocês podem ver essa expansão em direção ao oeste paulista, região de Andradina e o Pontal do Paranapanema já infestados de cana-de-açúcar. Havia, ou até 10 anos atrás, grande parte dessas terras ou eram improdutivas ou eram de produção de gado. Então o que a gente tem hoje, fazendas que eram produtivas, mas de produção de gado, se transformaram em fazendas de produção de cana-de-açúcar. Parte das terras que eram improdutivas transformaram-se também em terras voltadas para a produção de cana, além desse avanço que eu já comentei do gado para outros biomas. O que isso significa, né, quando a gente pensa na utilização de agrotóxicos? Esse mapa eu construí com dados do IBGE, do último censo, 2006. E aí a gente tem as manchas de uso de agrotóxicos por município no estado de São Paulo. Essa escala mais escura significa que esses municípios com o marrom mais escuro, o número de estabelecimentos que utilizou agrotóxicos ou que utiliza agrotóxicos no município está entre 64% e 90% do total de estabelecimentos. Deixa eu tornar isso mais claro para vocês. A mancha mais escura, o marrom escuro que vocês estão vendo aí, significa que do total de estabelecimentos em cada um desses municípios, entre 64% e 90% deles foi utilizado agrotóxicos. Aí eu vou querer voltar no mapa anterior, eu queria que vocês ficassem com essa imagem gravada e a gente volta no outro para vocês verem como pode voltar uma sobreposição entre as manchas de cana e as manchas de agrotóxico. Qual que o que a gente infere, né, de cara, vendo esses mapas? A conexão entre o agronegócio e o uso massivo de agrotóxicos. Volta lá. Antes de falar do mecanismo econômico do uso de agrotóxicos, eu utilizei aquela imagem do avião sobrevoando os campos. Na União Europeia é proibido pulverização de agrotóxicos por avião. O ano passado, eu dei uma entrevista no Jornal do Heródoto a respeito dessa questão dos agrotóxicos e depois eu recebi um e-mail de um aviador dizendo que era muito seguro e ele me convidava, inclusive, para fazer um voo. Tão seguro essa pulverização. Enfim, a própria Embrapa admite, ela usa uma palavra tão bonita, deriva, né? Que a deriva de agrotóxicos com pulverização é da ordem de 20%. Deriva é uma palavra linda, né? Quase poético. Enfim, a perda e a disseminação de agrotóxico por pulverização aérea é em torno de 20%. Bom, vocês viram casos da escola de Goiás que, enfim, acabou de acontecer. A respeito do mecanismo econômico dos agrotóxicos, né? Como é que isso funciona, afinal de contas? Como é que na agricultura isso funciona?
Quando a gente está diante de uma indústria, é muito fácil a gente ver os mecanismos de mais-valia, os mecanismos de reprodução ampliada do capital. Quando a gente está diante da agricultura, isso é um pouco mais difuso, né? Por que é mais difuso? Primeiro que na agricultura a gente não tem o controle total do tempo como a gente tem na fábrica, né? O tempo da agricultura é um tempo diferente, é o tempo do planeta, é um tempo cíclico. Sim, que com a biotecnologia cada vez se tenta diminuir esse tempo, produz-se frango em menor tempo, há uma tentativa de controle, mas não há um controle absoluto. Então, na minha perspectiva, a grande forma de apropriação do capital na agricultura é uma forma indireta, uma forma em que há uma subordinação da renda da terra ao capital. O que é isso? É quando uma parcela da renda da terra, ou seja, do dinheiro oferido com a produção agrícola, vai para o capital, por exemplo, industrial. Então, é possível que as indústrias produtoras de agrotóxicos não tenham um pé de planta plantado e ainda assim alfiram grande lucro. Como é que isso acontece? Qual que é esse mecanismo? E é o que eu queria mostrar para vocês. Vejam, há um mecanismo oligopolístico hoje. Poucas empresas controlando 92%, por exemplo, do mercado nacional. Nesse gráfico feito por um professor da Universidade Federal do Paraná, chamado Vitor Pelaes, ele apresentou esse trabalho na Anvisa. Ele traz as fusões e aquisições das grandes companhias que atuam nesse setor de sementes e agroquímicos. Vejam, a Monsanto fez todas essas aquisições nesse período de 2000 a 2007. Em 8 anos, todas essas que vocês estão vendo são 28. Pode passar para a próxima. A Syngenta se associou com a AstraZeneca e com a Novartis. E ao se associar, adquiriu todas aquelas outras que estão em azul, mais aquelas que ela adquiriu sozinha nesse período de tempo. Vejam os nomes das empresas. Eu falei a Monsanto é americana, a Syngenta suíça, e se não me engano a AstraZeneca e Novartis também suíças. Veja a quantidade de empresas que foram adquiridas nesse período. Pode passar para a próxima. A Bayer, que se associa com a Aventis e com outras tantas nesse período. A Bayer alemã, vamos ver o próximo. A Dow, americana, mesmo processo. A DuPont, americana, mesmo processo. A BASF, alemã, mesmo processo. E todas elas juntas. Algumas delas são conhecidas do nosso cotidiano farmacêutico, né? A Bayer é grande indústria farmacêutica. A BASF, nos meus tempos de fita cassete, uma das fitas que a gente comprava era a BASF. Enfim, então essas indústrias multinacionais agora se articulam de forma oligopolística. Essas todas que vocês estão vendo, essas 6 grandes, controlam 92% do mercado nacional. E se formos ver as de capital suíço, alemão e norte-americano juntas, controlam 70% do mercado nacional de agrotóxicos. Bem, isso tem impactos, né? Quais são os impactos diretos do uso de agrotóxicos? Eu queria mostrar uns dados que eu trabalhei para vocês. Eu peguei os dados da Fiocruz. A Fiocruz, ela tem dados que não são coletados com essa finalidade, com a finalidade de ser um banco de dados. A Fiocruz dá instruções para os agentes de saúde que ligam informando houve uma intoxicação, como a gente deve proceder. Então, eles catalogaram ao longo dos anos esses dados e acabou que eles têm um melhor e maior, por enquanto, banco de dados confiável a respeito das intoxicações por agrotóxicos no Brasil. Então, podemos ir para o mapa. Nesse mapa, eu mapeei as intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola, no período de 99 a 2009, portanto são 11 anos. Esses círculos representam a quantidade de casos, quanto maior o círculo, maior a quantidade. Nos círculos maiores são 18.500 casos, para vocês terem uma ideia do montante. No imediatamente menor, 9.000 e poucos, imediatamente menor, 4.000 e poucos, e por aí vai, tá bom? O que isso significa em termos de números? Para a gente ter outra coisa que, antes de passar para frente, chamar a atenção nesse mapa para vocês. Vocês vão ver que tem estados que estão em branco aí, estão vendo? Tocantins está em branco, Amapá, Roraima, Acre. Eles estão em branco porque não tem dados para esse período. A Fiocruz não coletou dados nesse período. Os estados que estão em cinza significa que são dados intermitentes. Há anos nesse período em que há dados e
e há anos em que não há. Por exemplo, quando estiver o estado do Mato Grosso e vê aquela bolinha pequenininha, você fala, isso é uma brincadeira, né? Então, a própria Fiocruz indica o seguinte, que para cada caso notificado, há 50 não notificados. Então, há uma subnotificação da ordem de 1 para 50. Para cada caso de intoxicação, há 50 outros que não foram notificados. Porque só vão mesmo a ser notificados aqueles casos em que a pessoa chegou com uma crise aguda no hospital. Então, raramente casos crônicos são notificados, mesmo porque os casos crônicos os fatores podem ser inúmeros, não é tão simples identificar, por exemplo, um câncer com o uso de agrotóxico, a não ser em lugares que estão sob pesquisa. Enfim, a subnotificação é muito grande. Se isso que a gente está vendo é dramático, o que é importante dizer é que a realidade é muito mais, 50 vezes mais dramática do que isso que eu estou mostrando, é isso que eu quero dizer. Pode passar para o próximo. Veja. Então, os dados desse mapa. Nesse período de 99 a 2009 foram 62 mil intoxicações por agrotóxicos, que significa 5.600 por ano, ou 15 diárias, ou uma a cada 90 minutos. Vamos lá para o próximo. Em São Paulo, se quisermos pegar o exemplo do estado, foram 18 mil. 30% das intoxicações do Brasil foram no estado de São Paulo. Vamos passar para o próximo. E por ingestão de alimento, né? Eu fui depois rever esses dados por ocasião de uma fala que me pediram na campanha permanente contra o uso de agrotóxicos. E a gente tem, nesse período, 94 casos de intoxicações por ingestão de alimento. Ou seja, a pessoa passou mal comendo alimento, não é nem trabalhando na lavoura. Em São Paulo, 17 nesse período. Nesse mapa eu tenho as intoxicações por circunstância, quer dizer, o que levou à existência de determinada intoxicação. Em cinza, que aparece para vocês, motivos outros, ou seja, não identificado. Em laranja, acidente individual. Em marrom, ocupacional. E em vermelho, tentativa de suicídio. Quando eu mesma elaborei esse mapa, eu fiquei assustada de ver a quantidade de tentativas de suicídio no montante das circunstâncias dos casos de intoxicação. E aí fui investigar e fui ler trabalhos que vão identificar e conectar casos de suicídio com o uso de agrotóxicos. Pode passar para a próxima. Aqui são casos de mortes por agrotóxico de uso agrícola no Brasil. Os círculos maiores são 206 mortes. Vejam que a gente não está falando de pouca coisa, é muita coisa. O segundo maior, 161. O terceiro maior, 107. O que é isso em números? Vamos ver. Vou tentar ser mais breve. Significa que a gente teve 1.876 casos nesse período, ou 170 mortes por ano, uma a cada 2 dias. E se a gente for ver o porquê das mortes... antes disso, a gente fez um debate a respeito do filme Veneno Está na Mesa semana passada aqui na USP, semana retrasada com o Silvio Tender, que foi o diretor. E aí eu resolvi pegar os dados da CPT, refrescar a minha memória a respeito do número de assassinatos no campo. E aí a gente vai ver que, em média, foram 33 assassinatos no campo nos últimos anos, o que já é uma realidade duríssima, que a gente já vem discutindo há um bom tempo. E se a gente pegar os casos de morte por agrotóxico, a gente vai ver que eles são 5 vezes maior. Volta lá, só uma. 170 por ano, para vocês terem uma ideia. Por isso que eu tenho chamado essas mortes de forma silenciosa de violência no campo. Porque quando o sujeito é assassinado, fica claro quem é que está matando. Agora, quando o sujeito morre por intoxicação de agrotóxico, isso fica disperso, né? Isso é silencioso, digamos assim. Vamos para a próxima. Pode pular. Vamos lá para esse mapa. Nesse mapa eu tenho as mortes por agrotóxicos de uso agrícola por circunstância. Vocês vão ver que vermelho é suicídio. Então, suicídio no Nordeste, por exemplo, com agrotóxico, chega a ser mais 75% dos casos de morte. E aí tem uma conexão direta com uso de agrotóxico e suicídio como efeito quase como efeito colateral. Tem alguns estudos no Brasil, no Rio de Janeiro, em Minas, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, que conectam determinados efeitos colaterais de agrotóxicos, entre eles os mais leves, depressão e ansiedade, e casos de suicídio em populações rurais que utilizam alguns tipos de ingredientes ativos. Isso por um lado. Por outro, a gente tem o campesinato, a Marie Monique Robin,
que escreveu um livro, O Mundo Segundo a Monsanto, e dirigiu um filme de mesmo nome. Entrevistou camponeses na Índia, em locais em que eles se suicidavam, praticamente 3 suicídios por dia. Jovens camponeses endividados. Então, para o camponês a questão da dívida é uma questão moral, muito cara, e para eles é intolerável o endividamento. Então a gente tem dois desses elementos que ajudam a entender essa quantidade. Foram, portanto, 25 mil tentativas de suicídio nesse período, ou 6 por dia, se preferirem, com uso de agrotóxico, pode passar. Esses são os últimos dados, 2010 e 2011, do Ministério da Saúde. Agora, essas intoxicações desde 2011 são de aviso compulsório, ou seja, se há intoxicação, o Ministério da Saúde deve ser avisado. Até 2011 as notificações não eram de uso obrigatório, agora passaram a ser de aviso compulsório. Pode passar para a próxima. Aqui, uso de agrotóxicos por municípios, usei os dados do IBGE, a gente vê uma grande mancha no sul do país, uma mancha que quase dá para a gente acompanhar o Vale do São Francisco no Nordeste, e outra mancha beirando a Amazônia. Só corrobora essa discussão que eu estou trazendo para vocês, da questão do agronegócio vinculado com o uso de agrotóxico. É uma comparação entre orgânicos e agrotóxicos. Orgânicos, o IBGE, claro, não definiu, não diferenciou se é agroecológico, se é biodinâmico, se é só orgânico, mas enfim, cerca de 1% dos estabelecimentos utiliza agrotóxico, produz de forma orgânica, e 1/3 dos estabelecimentos no Brasil utiliza agrotóxico. Vocês vão pensar só isso? Parece tanto, e como é que o Brasil é o primeiro consumidor mundial? Porque a grande propriedade continua improdutiva. Essas fotos eu tirei do projeto Colhendo Sustentabilidade, eu não tirei, são de alunos meus, o John e o Bruno Cavalcante, que talvez vocês conheçam, os dois fizeram TGI aqui conosco, e esse é um projeto deles no Imbu. Fotos do Imbu, de produção das pessoas na periferia, nas próprias casas ou em áreas da cidade destinadas para essa produção alternativa. Eu vou terminar com essas fotos só para a gente não acabar num desespero total, desse veneno, esse suicídio, esse horror todo. Mas para a gente saber que a alternativa é essa, a possibilidade é essa. E essa discussão, voltando com a minha preocupação inicial, é uma discussão que tem tudo a ver com a discussão da questão agrária no Brasil. A gente só consegue isso, ou a soberania alimentar, que significa a gente alimentar em quantidade, com qualidade, sem veneno, via um mecanismo amplo de reforma agrária massiva. Por quê? Voltando na questão inicial, a monocultura ela é sim demandadora desse pacote agroquímico. Os insetos todos adoram essa homogeneidade, por isso que vão ser chamados de pragas. Pragas numa perspectiva que em outra perspectiva agrícola não são pragas, né? Então a possibilidade da gente ter uma construção de uma alimentação saudável, ela vai se dar na contramão da concentração fundiária e, portanto, vai se dar no caminho da reforma agrária e da utilização dessas terras de uma forma soberana, num amplo sentido, no sentido alimentar e no sentido social também. Desculpa o tempo, eu agradeço de novo o convite para estar aqui com vocês.